Mas bora para Gestalt? Bora para Gestalt. Bora lá, porque na psicanálise o sonho é uma produção do inconsciente. Do inconsciente freudiano ou do inconsciente... Tem conteúdos inconscientes Exato. que foram reprimidos, né? Enfim. Todo esse contexto. E aí o Peus... E na Gestalt? O Peus, que foi um dos grandes fundadores da Gestalt, né? Junto com outros 6 que formaram o grupo dos 7, ele era psicanalista. Ele e a sua esposa, Laura Peus. Sim. Né? Então, a psicanálise era uma coisa que fazia sentido para ele, que ele já trabalhava. Mas aí ele foi observando algumas coisas que ele divergia. Isso aqui eu faria diferente. E o sonho foi uma delas. E aí eu trouxe aqui uma frase que eu acho que vai dar um início para essa migração da compreensão que a gente tem da psicanálise para a Gestalt sobre sonhos. Sim. Que diz o seguinte: enquanto para Freud os sonhos representavam um caminho real para o inconsciente, para Peus os sonhos seriam um caminho para a integração. Então, Peus ele começou a dizer que os sonhos eles representavam partes daquela pessoa que sonhava. Partes muitas vezes alienadas, não conscientes, que aquelas pessoas ainda não conheciam. Então, ele já reconhecia também essa questão simbólica dos sonhos, né? Quando a gente acorda, Sim. a gente não consegue compreender muito bem aquele sonho, né? Tem esse caráter, assim, meio enigmático, né? Simbólico mesmo, no sentido de você não ter uma compreensão tão clara sobre o que é que aquele sonho quer dizer. Isso. E aí o Peus trouxe a visão de que os sonhos, eles têm uma função reguladora. Então, eles estão indicando alguma coisa que faltou lá atrás. Uma gestalt inacabada, como a gente chama. Uhum. Uma gestalt inacabada é uma coisa que ficou... um processo que ficou faltando, como se tivesse faltado algo. Tipo um ciclo. Para a integração. Um ciclo que não fechou. Ciclo. Um ciclo que não fechou por falta de algo. E aí a falta remete muito à questão das necessidades, da visão das necessidades da gestalterapia. Nós temos necessidades fisiológicas, emocionais e sociais. Então, às vezes a gente vive alguma situação em que houve uma falta que não foi atendida. E aí é como se o nosso organismo reconhecesse aquilo e ficasse trazendo aquele conteúdo à tona através de sintomas, de sonhos, para que a gente tenha a possibilidade de integrá-las. De todo modo, então, tem um inconsciente aí. Tem um conceito de inconsciente, tem uma visão então... de inconsciente, só que diferente da psicanálise. Sim, é porque você fala em processo de integração. Isso. E aí você fala de uma personalidade fragmentada, de partes que são inconscientes, que o indivíduo não, talvez negue, talvez oculte, e o sonho é uma espécie de provocação nesse sentido, para que o indivíduo se integre, mais ou menos isso. O sonho tem essa função. Isso. Nós temos muitas semelhanças com a psicanálise, Sim. né? E realmente a gente considera a visão do inconsciente, mas de uma maneira diferente da psicanálise, tanto que alguns gestalterapeutas até evitam usar a palavra inconsciente para não remeter a esse conceito da psicanálise. Mas a gente entende como conteúdos inconscientes aquilo que ainda não está na consciência. Então, um dos nossos objetivos é a awareness. Eu não sei pronunciar muito bem. É assim mesmo. Mas é isso, é a tomada de consciência. Então, a gente trazer à luz, a gente observar aquilo e ver como é que a gente se sente sobre aquilo aqui e agora. Não, claro que não é igual, mas tá mais... Eu arrisco aqui, é um risco, né? Eu arrisco dizer que está mais próximo de Jung do que de Freud, porque Jung tem uma compreensão de que o sonho tem esse papel pedagógico. O sonho precisa ser escutado enquanto... É como se a dimensão inconsciente estivesse fazendo contato com a consciência para orientar essa integração. Porque em Jung, a individuação, que é o termo... Você usa o termo integração e em Jung é individuação, né? Ela tem a ver com essa integração de consciente e inconsciente. O indivíduo se tornar... Isso é... do ponto de vista da biografia da pessoa, é quase impossível, né? Mas é uma meta. Né? E o sonho, ele precisa ser escutado, porque em Jung ele tem esse papel. Então, não é a mesma coisa, parece. Sim. É muito parecido, muito parecido. É bem próximo. Ana, na prática, a gente está aqui no campo teórico. Na prática, o sonhador, conforme a Gestalt, tá? Sim. Pensando com as categorias da Gestalt,
ele mesmo deve interpretar o seu sonho ou para que essa integração se promova, ele tem que... Porque, veja, o sonho é uma construção simbólica. Isso. Né? O sonho não é literal, é uma construção simbólica, metafórica, tal, que precisa ser interpretada. Ele tem que fazer isso sozinho, ele consegue fazer isso sozinho, ou ele deve fazer isso na terapia, com a ajuda de um profissional? Olha só, às vezes consegue, mas eu acho que já fala de uma pessoa que já está num processo de autoconhecimento. Sim. Eu acho que para quem está iniciando, para quem está naquele processo assim, de não saber muito quem eu sou, de não conhecer tanto suas dores, acho que vai ser mais difícil essa compreensão. Então, um gestalterapeuta, ele tem uma função como de espelho. Eu gosto muito dessa simbologia, como espelho. Então, ele vai estar espelhando ali aquilo que ele está observando do cliente. Sim. E, às vezes, até repetindo alguma fala ou algum gesto que o cliente trouxe sem nem perceber. Então, ele repete para que o cliente se dê conta e faça um sentido daquilo. Sim. Você provoca muito, bora falar da sua prática agora, você provoca muito seus clientes ou pacientes? Eu gosto de chamar cliente. Eu também. Você provoca muito seus clientes a relatarem seus sonhos? Sim. Eu tenho um olhar de muita valorização para os sonhos. E eu gosto de pedir que eles escrevam e me enviem, para que eu possa ler com calma, estar atenta ao como eles contaram o sonho deles, porque isso é muito importante. É cada palavra que eles utilizam, cada sensação, cada sentimento que surge, tal qual como a pessoa falou. E aí eu valorizo muito isso, eles já sabem, às vezes me enviam pelo WhatsApp antes mesmo da sessão para dar uma lida. O relato? Isso. Que curioso. E aí a gente trabalha em sessão. Joia, que curioso. Mandar pelo WhatsApp, tá começando a terapia antes da hora. É verdade. Deixa eu ver. Sim, eu ia te perguntar, ainda com base nessa coisa de trabalhar o sonho junto com o paciente. Existe para além das questões teóricas, da psicanálise, de Jung, da Gestalt, que a gente está colocando aqui, da neurociência, existem crenças populares muito arraigadas. Sim, é verdade. Sobre sonhos. É importante até a gente falar sobre isso. Quer comentar sobre isso? Sim. Porque, assim, é muito importante a gente ter um cuidado para separar, sim, né? Sim. Eu respeito muito todas as crenças que as pessoas têm, não é como se eu desconsiderasse. Mas a gestalterapia tem um método, né? De trabalhar esses conteúdos, né? Essa ferramenta. Então, eu costumo dizer que no consultório a gente vai deixar de lado um pouco aquela visão que o Google diz de que sonhar com cobra quer dizer que tem falsidade na sua vida. Exatamente isso. Vamos abandonar um pouquinho essa ideia e vamos ver o que é que faz sentido para você. Uma coisa que me encantou muito na Gestalt é a valorização da subjetividade. Eu acho isso fantástico na Gestalt, porque a gente valoriza muito como a pessoa contou, que palavra ela usou, que sentido ela dá àquilo que ela vive. Então, a gente utiliza algumas ferramentas exploratórias, fenomenológicas. A gente tem uma postura de redução fenomenológica, né? Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Claro. Muito importante para a gestalterapia, né? Quando a gente se reduz das nossas crenças, daquilo que a gente já sabe, para ouvir aquela experiência que o cliente está trazendo como se fosse a primeira vez. Sim. Inclusive, um mesmo cliente pode trazer um conteúdo parecido, mas você precisa escutar como se fosse a primeira vez. Porque aquilo que ele foi lá atrás, pode ser que ele já não seja hoje. É claro que a gente vai utilizar o que ele disse lá atrás como uma referência, né? Mas para a gente compreender como ele se sente sobre aquilo hoje, a gente precisa escutar com uma curiosidade ativa de quem dá importância a tudo que está sendo expresso. Não só através da fala, mas através do corpo também, através dos sonhos, das metáforas, né? Sim. Deixa eu ver então se faz sentido o que eu vou colocar. Ana hoje sonhou com cobra. Paulo também sonhou com cobra. Os dois sentidos, os dois significados serão absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. O que a cobra significa no seu sonho, o que a cobra significa no meu. Exatamente. E a nossa ideia com a Gestalt, né, é justamente explorar esse sentido com você. E aí tem algumas informações que são muito importantes para a gente, que é a contextualização
Sim. daquele sonho. Ou seja, em que fase, em que momento da vida a pessoa sonhou com aquilo, aonde estava quando sonhou, se estava dormindo com alguém, e como acordou. Como é que você estava se sentindo? Tinha alguma sensação física? Tinha alguma emoção? Algum sentimento vindo à tona? Tudo isso já vai dando algumas pistas sobre aqueles conteúdos.